Muitíssimo boa noite, povo lindo! Achei que eu não fosse conseguir gravar nossas cartinhas. Na verdade, hoje eu ia trazer a mesa de novo, né? Mas aí no próximo vídeo eu trago. Foi bem corrido hoje e eu realmente achei que não fosse conseguir gravar. Eu não deixo nada gravado, enfim, não corto, não edito. Então é uma coisa meio papum, né? Perdão. Então sejam todos muito bem-vindos a esse canal de luz, de amor, de cura, de autoconhecimento. Eu sou Michele Dutra, sou terapeuta energética e sistêmica e trago aqui para nós essas cartinhas, o tarô dos símbolos sagrados do inconsciente, para a gente ter um direcionamento, né? Para a gente olhar para nós, para a gente ter clareza para fazer nossas escolhas, tomar decisões acertadas para nós, né? E hoje eu tô super nessa, assim, de que eu fiz de mesa hoje, que a mensagem era faz a escolha por você, né? Que a gente procrastina a nossa própria felicidade. E eu falo isso de carteirinha, né? Todo esse movimento de autoconhecimento, né? A gente passa por um processo, o processo é solitário. E quando a gente entende que a gente vive uma vida de dependência emocional, quando a gente identifica isso em nós, né? Quando a gente assimila que sim, isso existe em mim, e eu me saboto, seja na área que for, né? Logo eu aprendo a gerenciar isso, né? E a primeira escolha que eu faço consciente, né? Tendo consciência de que o movimento que eu tô fazendo não é bom para mim, que na verdade tá me ferindo, eu troco, eu viro a chavinha e falo, se eu não estiver bem, né? Quem vai poder ficar bem por mim? E aí eu faço a escolha de me fazer o que é necessário para eu viver na felicidade, né? Para eu viver uma vida plena, para eu viver uma vida onde eu faço escolhas para o meu bem-estar, para o meu crescimento, né? Às vezes a gente não toma algumas decisões que a gente precisa e isso gera sintomas muito ruins, tipo ansiedade. E aí do nada você se vê tendo crise de ansiedade por conta de quem sabe, vai assistir o vídeo e vai saber que sim, né? Tá falando comigo. Mas se eu não faço essa escolha que eu preciso fazer para mim, por mim, para minha vida, para minha felicidade, para minha, sabe, para minha plenitude, para minha completude, eu entro em crises de ansiedade do Needles, né? Como foi um relatório, um feedback que eu tive hoje de um relatório que eu enviei de uma mesa, né? E ela só precisa, a pessoa só precisa escolher a si próprio. Aí a gente entra, né, nesse furacão de ansiedade, entra em depressão, eu não sou suficiente, eu não acredito em mim, minha autoestima é zerada. E eu tenho do meu lado pessoas que fazem o favor de aumentar todos esses sintomas de frustração, né, de baixa autoestima, de não acreditar em mim, no meu potencial, né? A gente já tem dúvidas sobre nós e a gente ainda tem do lado alguém ou alguém que reforça isso, né? No melhor estilo narcisista da vida.
Mas aí vem um tarozinho lindo desse e traz essa carta. A carta do sol tá refletindo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas o sol é o grande sim, né? O sol traz luz para as minhas escolhas, para as minhas decisões, para os meus projetos, para o meu crescimento. O sol é um grande sim para o que é bom para mim, né? É a luz que eu preciso, é a força que eu preciso. O sol vem com a energia do masculino, né? De ação, de movimento, de fazer acontecer. A gente tem aqui, ó, no fundo do deck a lua. Aqui me fala tanto de equilíbrio, né, nas polaridades, que aqui a gente fala de masculino, aqui fala de feminino, né, aqui a gente fala de passividade, aqui a gente fala de receios ocultos, aqui a gente fala das nossas feridas, que geram máscaras, né, são mecanismos de defesa, e aí eu fico numa passividade muito grande, né? E fica tudo dentro de mim. E eu não não faço a escolha que eu tenho que fazer para viver esse sol, para viver em plenitude, em completude. Então, seja a questão que for aí que você está adiando, né? A escolha que você tem que fazer, o caminho que você tem que escolher, ninguém vai poder fazer isso por você. Né? E não adianta buscar remedinho para eu estar em equilíbrio. Vamos fazer a escolha que tem que ser feita. Todo o quadro de sintoma vai reverter a partir dessa escolha. Eu sei o que eu tenho que fazer. E sim, a gente sabe. A gente sabe onde a gente tem que ir, a gente sabe o caminho que a gente tem que caminhar para nós, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E a gente se prende por dependência emocional, né? Codependência. A gente se prende por medo. E tudo isso vem através das nossas máscaras, né? Que são nossos mecanismos de defesa. O nosso ego, que é quem monta, né? Esse personagem que nós somos, que a gente vive através de personagens que a gente cria, né? Para não ser, para não reviver situações que me trouxeram dor, que eu tenho consciência ou não, que eu me lembre ou que eu tenha apagado, mas está tudo arquivado. Né? A última mesa que a gente fez, a gente falou sobre o campo emocional. Né? Esse campo emocional que é o meu grande arquivo. É o meu grande arquivo. E por mais que eu delete da minha consciência, das minhas memórias, situações, lugares, pessoas, tá no arquivo. E esse arquivo é muito maior do que eu consigo ter consciência. E esse arquivo tem muito mais força para me fazer sempre dar o passo para trás, sempre entrar em procrastinação, sempre entrar em autossabotagem. Ele tem essa força, que é a força do medo, que é a força da culpa, que é a força da vergonha. São frequências baixas, vibram baixo? Sim. E se a gente se perde nessa frequência, se a gente se permite estar por muito tempo nessa frequência, se a gente não entra num processo de autoanálise, gente, eu sou a louca da autoanálise, né?
quando a gente começa a tomar a responsabilidade da nossa vida para nós, da nossa felicidade, das nossas escolhas e logo das nossas consequências, a gente entra sempre na autoanálise, em autoanálise, né? Tem uma situação no meu ambiente que não tá me fazendo bem. Automaticamente, se eu não faço esse movimento de autoconhecimento, se eu não trago para mim minha parcela de responsabilidade, né, sobre mim, sobre os meus atos, dentro dos meus relacionamentos, seja onde for e com quem for, né, qual tipo de relacionamento, a gente se relaciona o tempo inteiro, né, eu começo, ao invés de já culpar, buscar o culpado ou apontar o dedo, você é culpado pela minha infelicidade, você é culpado pelo meu infortúnio. Eu começo a trazer para mim isso. Essa é a parte mais importante do autoconhecimento, né? É deixar de transferir a responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. E para isso é necessário o equilíbrio. Equilíbrio entre o nosso mental e o nosso emocional. Equilíbrio entre as minhas polaridades, né? Entre o meu feminino e o meu masculino. Entre a minha luz e a minha sombra. Tudo isso somos nós de verdade em essência. O resto é personagem que a gente monta. Então a gente tem as pessoas boazinhas que nunca dizem não, mesmo que isso venha a ferir a elas próprias, né? E o sol vem aqui dizendo, meu bem, o sim é seu, a luz é sua, a vida é sua. Faz a escolha que você tem que fazer por você. Tá com medo, vai com medo, né? Fez sentido para alguém? Fazendo essa escolha para mim, por mim, aproveitando essa luz, esse grande sim que vem com essa carta, eu vou, né? Aqui a carta do dia. Eu vou, olha o sol me dando direção, iluminando o meu caminho. E eu voando na direção dele, mas se vocês repararem, existe um fio ainda que me prende. E é exatamente esse fio que fala sobre as nossas emoções, que fala sobre ao que a gente se prende, né? Eu preciso desfazer os nós, né? Eu preciso soltar as minhas amarras. É fácil? Gente, eu tenho 43 anos e tem 10 anos que eu tô no meu processo, eu evoluí muito, óbvio. Mas tem sempre questões que a gente vai ter que olhar, que a gente vai ter que resolver. E se a gente não tiver verdade com a gente vai repetir, vai ter mais do mesmo. Né? Como eu sempre falo, muda o CEP, né? Nessa instinto da fuga, vou fugir daqui, esse lugar não me faz bem. Não é um lugar que não me faz bem. Vou trocar de parceiro, né? Vou trocar de par. Vai ser tudo diferente, não vai ser tudo diferente. Porque é comigo. Sou eu que tenho que andar com as minhas próprias pernas, sou eu que tenho que trazer para mim a responsabilidade de me fazer feliz. A permissão, é isso. A gente não se permite viver a plenitude. Seja por lealdade cega, seja por amor cego, né? E aí a gente entra na sistêmica, a gente entra nos conflitos, nas dores, nas exclusões, na falta de equilíbrio, a gente entra
na falta de hierarquia, onde eu não estou no meu lugar perante ao meu clã, né? Eu estou numa posição, eu estou num lugar errado, seja por qualquer motivo que for, eu me saboto, eu não me permito, eu fico buscando permissão para crescer com medo. Medo de ser excluído desse clã, dessa família, dessa tribo, né? Por medo de sofrer humilhação, por julgamentos. Gente, um grandíssimo F é o que a gente vive depois que a gente começa a trazer a responsabilidade da nossa felicidade para nós. E esse F é para tudo que vem do externo que não soma. Então, se eu tenho uma pessoa do meu lado que tá ali, só me critica, tudo que eu faço tá errado. Tá comigo por quê? E aí o F aparece e fala, meu bem, então não sou eu para você. Assim como não é você para mim. E tá tudo bem. Não é isso? Só que essa pessoa foi essencial, e aí quando não é bênção, é lição, foi essencial para despertar em mim esse poder de verdade comigo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, por trazer essa responsabilidade da minha felicidade, das minhas escolhas, dos meus caminhos para mim. Gratidão a essas pessoas que passam pela minha vida, né? Mas antes de tudo, gratidão a mim mesma por escolher olhar dessa forma. Deixar de apontar o dedo, sair do meu papel de vítima, né? De buscar desculpa para tudo. Minha vida profissional não dá certo. Não dá certo porque eu estagnei. Parou de fluir porque eu estou procrastinando. E admitir isso, gente, é sinistro. Admitir que eu procrastino, que eu me saboto, que eu interrompo os meus fluxos energéticos, né, de amor, eu não me permito. Eu busco validação no externo para os meus sentimentos. Não tá certo. Eu tenho que soltar isso. Eu tenho que soltar essa amarra que me prende a esse inconsciente, que me prende ao que eu não consigo ver, que me prende aos meus medos. Os nossos medos, eles são nossos melhores guias. É lá, exatamente lá, que a gente tem que ir para nossa batalha do eu escolho existir em essência. E a partir desse lugar, ninguém e nada vai passar por cima de mim, dos meus limites. Olha, amor da minha vida, você pode chegar até aqui, né? Passou daqui, você está invadindo o meu espaço pessoal. Por favor, não faça isso. E eu não vou precisar, né? Uma pessoa consciente, uma pessoa que entende de limites do próximo, que faz questão de viver em respeito, em lealdade, em comunhão, não vai ultrapassar, você não vai precisar falar de novo. Porque se precisar falar de novo, esse sol some. Porque daí você faz a escolha de ficar vivendo mais do mesmo. De buscar validação, de buscar permissão, de entregar a sua felicidade na mão do externo. E aí, quando a gente não conhece nossos limites, nossa força, nossas fraquezas, né?
nossas virtudes, nossos defeitos, a gente entrega realmente a nossa vida. E aí a gente vive no estilo marionete, sendo jogado para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Com a minha permissão, aí eu me dou permissão. Para me lascar todinha, eu dou essa permissão. E isso acontece quando eu não respeito a mim. Certo, gente? Saindo disso tudo aqui, ó, se libertando, soltando essas amarras como autoconhecimento, meu bem. Vem comigo, agenda a sua mesa, a gente vai ver como você está vibrando e como pode melhorar, né? De que forma você pode inverter as frequências que você está vibrando, o que você está vibrando, sentimentos, emoções, né? Quais são os caminhos que você pode caminhar? Não vai ser a mesa que vai fazer, nem Arcanjo Miguel, nem eu. Né? Aqui tem um caminho, um direcionamento. Aqui tem possibilidades, cenários que podem ser influência, né? Ou que podem estar influenciando nesses bloqueios energéticos que não permitem que a minha vida flua. Né? Vem comigo. Agenda aqui a sua mesa, eu faço na sua energia e envio um relatório. Gente, eu tenho recebido feedbacks das mesas assim sensacionais, sem ego. Sem ego mesmo, assim. Não é pelo aplauso, não é por nada. Sensacionais, pessoas que eu nunca vi, pessoas que eu não conheço a história, e você envia um relatório e fala, caramba, né? Recebe de volta, cara, parece que você me conhece, parece que você sabe de toda a minha história, através do que você vibra, através do que eu vibro. E isso é um caminho para eu olhar, para eu aceitar que eu vibro assim e logo eu atraio tudo que eu estou vivendo, né? E dar caminhos. Mas quem caminha somos sempre nós. Né? Fazendo esse movimento, soltando essas amarras de dependência, de medo, de vergonha, o caminho se abre. Né? Atrás do medo que está lá no oculto, né? Atrás das dúvidas, está o caminho aberto. Tudo depende da escolha que eu fizer para me soltar ou para continuar atado, para continuar preso, para ir em direção ao sol, ao sim, à luz, ou entrar cada vez mais no escuro do inconsciente. Nossa, hoje eu fiz uma mesa que eu falei, caramba, cara. Era simplesmente uma alma que está totalmente presa no escuro. E o fundo emocional disso tudo é muito louco. O movimento foi feito, né? A intenção é sempre a melhor, as ferramentas atuam e a gente vai esperar abrir uma brechinha em toda essa escuridão aí para esse irmão ficar bem, né? Essa é a intenção do meu trabalho, é a forma como eu trabalho, muito intuitivamente. Né, os relatórios são enviados também de forma muito intuitiva quando a gente faz esse movimento na mesa. Eu, por exemplo, né, desde quando eu me permiti escutar, sentir o que a minha intuição diz, né, ou enfim, os meus mentores, os meus guias, a egrégora do Arcanjo Miguel, né? Porque a gente está fazendo, a gente tem as sensações, tem emoções, tem palavras que chegam, né? Que no relatório, graças a Arcanjo Miguel, fazem sentido. Porque para mim não faz nenhum, mas... E é dessa forma.
tá? Então, tô aqui à disposição para ajudar. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, pelo menos um pouquinho aí, que tenha sido contribuição. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, faz a sua pergunta ou dá a sua sugestão. A gente volta com um próximo vídeo trabalhando o campo de relacionamentos com a mesa radiônica de São Miguel Arcanjo. Aqui no canal eu tenho vídeos com a mesa, eu tenho vídeo que eu explico tudo sobre a mesa e tenho o curso à disposição. Tá certo, gente? Para agendar, meu telefone tá aí na descrição. Noite abençoada para todos nós, ou bom dia para quem vai assistir de manhã. Que esse vídeo chegue a quem precisa dessas palavras e tá tudo certo. Bem-vindos todos que estão chegando no canal, toda a minha gratidão pela interação de vocês. É importante, né? Parece que a história de algoritmo aí precisa desse movimento. E é isso, gente. Espero que eu tenha sido contribuição, um pouquinho que seja. Estou à disposição aí para a gente trabalhar e olhar com carinho para o que foi, não é isso? Então, beijo, até a próxima. Chama no WhatsApp para agendar, tá bom? Beijo.